Pessoal, se tiver uma dúvida aí, vocês podem mandar essa dúvida aí por chat mesmo, né? Aí no final da aula aqui eu vou abrir o chat aí para perguntas. Mas aí fica à vontade, não precisa ter medo não, cara. Então vamos lá. Só alegria, beleza pura, e hoje nessa aula aqui, nossa aula inaugural aí do oitavo ano, vamos falar aí sobre um tema que a gente introduziu, né, antes da pandemia, antes do mundo acabar. Só que infelizmente aí a gente não conseguiu terminá-lo, né? Então a gente vai ter a oportunidade aí de dar continuidade a esse trabalho aí que fala de Revolução Industrial. Perfeito? Então vamos lá. Próximo tópico aqui, Revolução Industrial, beleza, é o tema da aula. Tá? Que bonito. Daí acho que ninguém tem problema nenhum. Certo, e uma imagem representando aí uma indústria do século XIX. Vamos lá. Revolução Industrial. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que essa palavra revolução. Opa, peraí que caiu alguma coisa aqui. Certinho agora. Antes de mais nada, a gente tem que aprender que essa palavra revolução, ela nunca é usada gratuitamente, né? Então, revolução, o que acontece? Que eu procurei aqui colocar em tópicos, né, que depois você vai poder utilizar para responder uma questão futuramente, tudo isso para facilitar aí o seu entendimento. Então, vamos lá. Revolução ou revoluções, que seja, são eventos que causam transformações políticas, sociais e econômicas de grande impacto na sociedade. Então, uma revolução é algo que vem e traz uma transformação na sociedade, diferente de uma revolta. Né? Uma revolta ela pode ser algo pontual e ela pode não necessariamente trazer alguma espécie de mudança. Né? Eu coloquei aqui até alguns exemplos, aí, como por exemplo a Revolução Francesa, que ela vai mudar o patamar da sociedade no século XVIII. O que significa isso? Significa que a sociedade ela funcionava de uma maneira, ela vai passar a funcionar de outra maneira depois da Revolução Francesa. A Revolução Russa, que também vai ser uma revolução que vai implementar o comunismo no mundo, né? Que uma coisa que assusta muita gente até os dias de hoje. Que também o comunismo ele pode ter acabado, pode não ter dado certo, mas ele foi fundamental para a criação de direitos trabalhistas, por exemplo, né, no mundo ocidental e no nosso mundo capitalista. Então tem a ver sim uma relação, uma coisa tem a ver com a outra. E o que a gente pode tratar como uma revolução também essa pandemia também é um processo revolucionário, né? O mundo não vai ser igual depois aí da pandemia do coronavírus aí, certo? Perfeito. Então vamos lá. Revolução Industrial. Uma série de eventos que ocorreram na Europa entre os séculos XVIII e os séculos XIX. Certo? Você vai ter uma substituição do trabalho artesanal, principalmente lá na Idade Média você tinha muito isso, né? O trabalho ele era artesanal, bonitinho. Você até tinha um funcionamento de uma indústria, né? Uma indústria era o quê? Era um grande espaço onde você tinha ali pequenos artesãos que trabalhavam ali para um patrão. Esse seria o processo de manufatura. Então é uma espécie de pré-indústria, né? Que geralmente quando a gente fala em indústria a gente associa a máquina, não necessariamente. Né? Então a indústria ela é associada a um trabalho em série. E a revolução industrial, o que vai acontecer é a introdução das máquinas, né? O que vai aumentar esse processo tudo. Né? Aqui, ó, o uso das máquinas, o que vai acelerar os meios de produção para a obtenção de mais lucros. E a característica da Revolução Industrial também é o pioneirismo, lembrando que pioneiro é o primeiro. Pioneirismo na Inglaterra, a gente vai ver o porquê que a Inglaterra acabou se tornando aí o principal polo da Revolução Industrial, que depois vai se espalhar pelo mundo inteiro. E a Revolução Industrial vai trazer também um estímulo crescimento de cidades. As cidades que começaram a ressurgir lá no final da Idade Média, você vai ter o renascimento comercial. As cidades elas nunca deixaram de existir, elas deixaram de perder importância durante um determinado momento da história. E com a Revolução Industrial, com a indústria, as cidades vão ganhar cada vez mais espaço. Olha que lindo. E aí você vai ter investimento em locomotivas, meios de transportes, então tudo isso para facilitar ali a transporte de mercadorias, de matéria-prima. Então a Revolução Industrial, a gente vai ver os motivos por que a gente estuda a Revolução Industrial e o porquê que ela continua até os dias de hoje, né? Então vamos lá, aqui, ó. A indústria ela surge e ela concretiza o que já estava surgindo lá atrás, que é o processo capitalista. Então o capitalismo ele vai caminhar cada vez mais em passos largos. A Revolução Industrial ela não inventou o capitalismo, mas ela potencializou, né?
Então, o capitalismo ele surgiu lá do final do mercantilismo. Então, vai ganhar cada vez mais importância. E tudo isso vai trazer também uma mentalidade, uma mudança, desculpa, na mentalidade das pessoas. Por exemplo, uma indústria, ela é montada para obter lucro. Para obter lucro, ela precisa vender. Então, para vender, ela precisa convencer as pessoas a comprarem os seus produtos. Então, por isso que vem o investimento em massa em propaganda. Você não é obrigado a comprar de determinada marca, mas muitas vezes você é influenciado pela propaganda sim. Então, a nossa sociedade hoje, que é baseada em consumo, em que a gente associa consumo a pequenos prazeres, como, por exemplo, ir ao shopping, assistir um filme no cinema, chupar um sorvete, sei lá, curtir umas férias na praia ou um final de semana, um churrasco, tudo isso está ligado ao consumismo que vai surgir lá na Revolução Industrial. Então, o ser humano ele vai cada vez mais sendo empurrado para esse abismo aí do consumismo. E aí vai ter uma série de efeitos colaterais, como por exemplo o planeta. Né? O planeta ele tá aí, a humanidade está destruindo o planeta aí, né? Usando todos os recursos naturais aí por aí vai. Isso também é uma consequência da Revolução Industrial. Outra consequência também é a substituição gradual do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. E quem vai financiar o fim, quem vai levar a bandeira da abolição da escravidão ao mundo afora vai ser a Inglaterra. E a gente já viu que não é necessariamente pelo fato da Inglaterra ter políticas humanitárias, mas sim pelo fato de que escravo ele não consome, logo se ele não consome, ele não interessa à indústria. Então compensa muito mais você pagar um salário, nem que seja um salário mínimo para um funcionário, porque você sabe que esse salário ele vai usar para consumir, então o dinheiro acaba voltando para a indústria de qualquer maneira. Né? Muitas vezes o cara que trabalha na Coca-Cola, sendo, sei lá, qualquer função que ele faça, no final de semana ele pode muito bem tomar uma Coca, ou seja, o dinheiro está voltando para o dono da empresa. E aí isso vai ficar igual aquela rodinha do hamster, né? Tipo uma armadilha. Por isso que eu falo capitalismo. Olha que lindo. Certo? Então aí, para a indústria é muito mais interessante você pagar um salário chechelento para o seu empregado do que você escravizá-lo. Perfeito. E as manufaturas que eu citei lá atrás, as manufaturas elas já existiam, né? Que eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam atividades, tarefas manualmente, certo? Subordinados, ou seja, trabalhando aí para um proprietário. O que acontece na Revolução Industrial é que essas manufaturas elas vão ter o seu processo mecanizado, até porque a indústria ela tem um interesse de vender mais. Então, ela precisa produzir mais para vender mais. Olha que terrível. Certo? E aqui tem um exemplo aí de indústria fabril. Fabril não, desculpa, esse aqui é uma manufatura, né? Onde você tem aí os artesãos aí fazendo seus trabalhos artesanais. Né? Aqui, por exemplo, alguém trabalhando com o que parece ser uma sapataria, uma pessoa curtindo ali o couro, sei lá, para fazer um tecido. Lindo. Vamos lá. E por que a Inglaterra foi o primeiro país a se destacar, o primeiro país aí a conseguir é, instituir a primeira indústria? Então vamos lá. Primeiro, aqui, descentralização política, ou seja, na Inglaterra você tinha um rei, só que nesse período da Revolução Industrial, que do século XVIII, esse rei ele já não mandava mais muita coisa, né? Principalmente por quê? Porque o que aconteceu lá, e a gente já falou isso anteriormente, né, nas revoluções inglesas, elas diminuíram o poder do rei. Espera que passou um motoqueiro feroz aqui. E, infelizmente o barulho atrapalha. Então vamos lá, voltando. Então, as revoluções que aconteceram na Inglaterra, elas existiram, melhor dizendo, para limitar o poder real. Então, isso é trazido até hoje, né? Porque a gente sabe que a Inglaterra ela tem lá uma rainha, mas a gente sabe que o poder ele é centralizado no parlamento, ou seja, a rainha da Inglaterra não é capaz de fazer muita coisa. Então, na Inglaterra estabeleceram uma monarquia parlamentar. Então, todo esse processo que aconteceu de revoluções na Inglaterra colocaram a burguesia no poder. A burguesia ela conseguia acesso ao parlamento, então ela conseguia, né, promover políticas que beneficiassem aquela burguesia. Lembrando que o burguês ali naquele momento é o cara que trabalhava com o comércio. Né? O enriquecimento da burguesia com o processo de colonização, principalmente através da pirataria. A Inglaterra não tinha grandes colônias que davam ouro e prata, como, por exemplo, as colônias da América Latina, mas a Inglaterra praticava pirataria. Praticar pirataria é o quê? É financiar um pirata para ele saquear os barquinhos portugueses
os barquinhos espanhóis e, no final da conta, dividir ali o que havia conquistado, né, um botim entre a Inglaterra e os próprios corsários. Então a Inglaterra ela financiava a pirataria sim, e ela ganhou muito dinheiro com isso. E a manufatura inglesa ela já era bem desenvolvida, né? Por exemplo, Portugal e Espanha, eles eram países ricos durante um certo período da colonização, porém eles não produziam manufaturas. Eles até produziam, mas eles produziam em pequena escala. Então eles compravam as manufaturas que eram produzidas na Inglaterra. Então todo o dinheiro que saía do Brasil, da América, indiretamente ele acabava parando na Inglaterra. Então esse período de colonização, esse período do mercantilismo, ele foi muito importante para a Inglaterra, porque aconteceu ali uma concentração de dinheiro. Então eles vão ter dinheiro suficiente, eles vão ter uma burguesia no poder, então logo quando surgir a primeira máquina a vapor, eles vão financiar e vão construir as primeiras indústrias na Inglaterra. Olha que bonito, né? Lembrando que depois a Revolução Industrial vai se estender pelo mundo inteiro. O ápice, o início foi ali na Inglaterra, principalmente com a indústria têxtil, né? Que lindo! A Revolução Industrial promoveu uma busca por mercado, consumidores, matéria-prima e mão de obra. Isso aqui é importante porque esses três fatores aqui, ó, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra, vai funcionar. Você vai precisar disso para você entender o primeiro, o neocolonialismo, que é o colonialismo quando os europeus entraram para colonizar a África de fato, e eles foram atrás da África justamente procurando essas três coisas, né? Mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. E tudo isso vai servir para acirrar aí os, as rivalidades dos países europeus aí, o que vai acontecer, acabar desencadeando aí a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem a ver com a Revolução Industrial, sim. Por quê? Porque ela acirra a rivalidade entre os países europeus. E a colonização da África, é óbvio que não tem nenhum ato de bondade nisso, né? Os europeus eles foram até a África para civilizar, entre aspas. Eu falo entre aspas porque quando a gente fala civilizar, a gente tem muito na cabeça o modelo europeu. E o modelo europeu ele pode ser o modelo que se espalhou pelo mundo, mas ele não é o único modelo de civilização que existe, né? Então é uma ideia um pouco preconceituosa até. Então o europeu ele queria levar essa ideia de civilização para a África, torná-los, porque a África ela vivia em diversas tribos, né? Não tinha país, não tinha nada, então eles queriam fazer o quê? Queriam transformar essas tribos em países, transformar esses africanos em consumidores, pegar matéria-prima, que é o que tem bastante na África é matéria-prima, né? A indústria precisa disso para formar os seus produtos em manufaturados, e mão de obra também. Então tudo isso é uma questão de expandir o mercado consumidor, e é uma questão aí de ganhar dinheiro, né? Então as indústrias europeias fizeram muito isso. No começo dos anos 2000, quando a China se abriu para o mercado externo, porque a China era um regime totalmente fechado, né? Quando ela se abriu para o mercado externo, todo mundo quis comercializar com a China, por quê? Porque a China tem mais de 1,3 bilhão de pessoas. Então imagina 1,3 bilhão de pessoas a mais tomando Coca-Cola. Você acha que os grandes empresários americanos ficaram felizes com isso? É lógico, né? O Brasil também participou dessa corrida atrás da China aí, principalmente ali no governo Lula, né? Que estabeleceu muitos acordos comerciais aí. E até hoje a China, apesar dessa relação turbulenta Brasil e China, a China continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Olha que lindo, quer você goste ou não. Lindo. Então aqui é o quê? Essa é uma charge, que lindo, né? Na verdade tá pegando só a metadinha dela aí, mas acho que dá para entender. É uma charge aí que mostra franceses e ingleses, aqui ó, um inglesinho, um francesinho, que eles estão dividindo o mundo, ou seja, vai chegar um momento do século XVIII e XIX em que essas duas potências elas vão imperializar os outros países. Imperializar é influenciar. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele faz muito isso, né? Ele faz embargo econômico, ele financia revoltas, financia as revoluções para derrubar países que são considerados comunistas, certos governantes políticos. Por quê? Porque a ideia é o quê? Colocar um governo favorável que seja aos Estados Unidos, ou à Inglaterra, ou à França, que eles vão fazer muito isso também. Isso se chama imperialismo. É você não respeitar a liberdade daquele país de decidir aí o que tem que ser decidido. Olha que link certo.
Então, a Revolução Industrial ela é dividida em três etapas, né? A primeira ali, século XVIII, século XIX, ocorreu na Inglaterra, ok, já foi falado. Indústria de tecido, indústria têxtil, né? Uso de algodão principalmente, né? E o tear mecânico e introdução aí de máquinas a vapor. Aqui eu vou falar bem por cima, porque você não precisa decorar o que for, o que aconteceu em cada uma das três etapas. Isso aqui é muito mais para ilustrar, para que você possa entender melhor. A segunda etapa da Revolução Industrial, que vai ser do século XIX ao XX, aí sim ela vai se estender aos demais países. Por exemplo, Alemanha, França, Rússia, Itália, todos esses países começaram a entrar no processo de industrialização e é logo no início do século XX que você vai ter a Primeira Guerra Mundial. Então, quando você tinha somente a Inglaterra como potência industrial, você até tinha rivalidade entre europeus, né? Mas ela não era tão acirrada. A indústria, a busca inconsequente pelo capital, por lucro, é o que vai causar aí esse, infelizmente, essa tragédia aí que matou aí cerca de 20 milhões de pessoas. Na segunda revolução industrial você vai ter utilização de aço, a energia elétrica vai passar aqui a existir pela primeira vez, né? Vai passar a ser utilizada aí na indústria e combustíveis derivados do petróleo, que seria, no caso aí, sei lá, gasolina, álcool, todos os combustíveis aí que a gente utiliza hoje no meio de transporte também. Lembrando que o motor a combustão, também inventado na segunda revolução industrial, é o motor a combustão que é utilizado nos carros para se locomoverem, né? Que ele se move a partir de pequenas explosões ali, ou utilizando gasolina ou utilizando álcool, certo? E aqui os Estados Unidos é um país que já não é europeu, né? É um país do continente americano, e o Japão que é um país lá do mundo asiático. Então você vai ter a Revolução Industrial se espalhando pelo mundo inteiro. Querido, e outra característica fundamental que você tem que saber da segunda Revolução Industrial, ou da Revolução Industrial que seja, né? Não quero que você decore nada, é o Fordismo, ou seja, a linha de montagem. Então, para aumentar cada vez mais a produção de produtos, seja quais sejam eles, o que acontece? O Ford, que é o cara responsável lá pela empresa, que depois que ficou muito conhecido no Brasil também pelo carro, né? Ford. Henry Ford é o nome do empresário. Ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o trabalho, ele vai fazer tipo como se fosse uma esteira, uma linha de produção, em que o trabalhador ele não vai dominar mais a arte de fazer o produto inteiro, ele vai passar a fazer somente um pedaço daquele produto. Lá nas manufaturas, antes da Revolução Industrial, eu vou falar assim, o cara ele sabia fazer o sapato inteiro. Depois da Revolução Industrial, com a linha de montagem, você vai ter o cara especializado em trabalhar com couro, você vai ter o cara especializado no solado, vai, sei lá, o cara especializado na cola. É lógico que eu estou dando aqui um exemplo grosseiro. Eu acho que você entenderia isso muito melhor aí se a gente for pegar os exemplos do carro, né? Se você pega, por exemplo, um cara que trabalha na Volkswagen, ele não sabe fazer o carro inteiro, né? Então o trabalho ele é dividido. Então tem o cara da parte elétrica, tem o cara que é responsável pela mecânica, o cara que é responsável pelo motor de combustão, sei lá, né? Ou seja, o trabalho ele é dividido. Por quê? Porque assim ele é feito mais rápido, logo você produz mais para você vender mais. Qual que é a consequência disso? Para o grande capitalista, para o dono da empresa, isso é muito bom porque ele vai ganhar mais dinheiro. Agora, para o trabalhador, isso vai ser ruim por quê? Porque ele vai perder o domínio sobre aquilo que ele produz. Então, ele não vai saber fazer o produto completo, ele vai fazer apenas um pedaço, uma fração daquele produto. Isso se chama alienação. Olha que bonito. Alienação é quando você não entende o processo ali que você está fazendo, né? Alienação vem até da palavra alien, né? Alien que é o que está fora. Então, alienação, alienado é o cara que está fora da sua realidade ou o cara que não conhece aquele processo de trabalho inteiro. Certo? Então aí uma consequência aí com o Fordismo, com o processo de linha de montagem, é que o trabalhador ele perdeu o controle do processo de trabalho. Certo? E aqui temos uma pequena charge, né? Linda, uma charge de 97. Olha que bonito que você tem dois trabalhadores aqui, né? E onde um fala, vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Né? Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, a divisão do trabalho, ela faz com que o trabalhador perca o poder sobre o trabalho dele.
né? Então, olha, isso é coisa muito triste, cara, mas é uma consequência aí da Revolução Industrial. E a terceira etapa da Revolução Industrial, a gente não vai entrar muito aqui, porque a terceira etapa da Revolução Industrial, ela pega o século XX e XXI. Nós estamos no século XXI e são todos os avanços tecnológicos, científicos. Você vai ter também a introdução da internet. Então, a Revolução Industrial é uma revolução tão grande que ela se estende até os dias de hoje, né? Onde vai parar, a gente não sabe. Mas pode ser algo bom, pode ser algo muito ruim. Aliás, a Revolução Industrial a gente tem que entender que tem os pontos positivos e negativos, né? Positivo é óbvio, a tecnologia está aí para confortar a sua vida, para facilitar a comunicação, só que a gente vai ver que tem uma série de coisas negativas aí, né? Um filme que né, eu coloquei a imagem aqui, um filme que é excelente, que você pode procurar depois para você assistir. Aliás, eu mandei o link, né? Eu vou enviar um link para vocês do material. Ele tem no YouTube completo, que é um filme lá do começo do século XX, do nosso querido Charles Chaplin, que é esse filme aí chamado de Tempos Modernos, em que ele retrata aí o Carlitos como trabalhador de uma grande empresa. Então aí você vai acompanhando, você acompanha, né, a indústria do ponto de vista aí do Carlitos, que é o proletariado, ou seja, o trabalhador, que a gente vai ver mais à frente. É, tem lá os seus momentos engraçados, é muito bom, e tem também as suas críticas sociais, né? A gente não pode achar que é somente um filme engraçado com o comércio. Ela vai deixar de trabalhar com o comércio, ela vai pegar o seu dinheiro e ela vai investir em indústria. Então, pela primeira vez, a burguesia ela vai se separar do trabalho. O burguês ele não vai ser o comerciante que trabalha comprando e vendendo, ele vai ser o dono da indústria. Só que o dono da indústria ele não produz nada sozinho, ele precisa de uma série de pessoas que trabalhem para ele. Essas pessoas, quando entrou a Revolução Industrial, essas pessoas que acabaram perdendo lá os seus empregos, porque a Revolução Industrial também, principalmente na Inglaterra, trouxe aquele processo de cercanias, não, como que é? Isso aí, muita gente foi mandada embora, foi tirada das suas terras para você colocar lá, principalmente ovelhas, para você produzir algodão, para você fazer tecido. Então muita gente perdeu o emprego com esse processo de cercamento, que é o nome mais correto. Essas pessoas, por não ter dinheiro, por não ter o que fazer, por estar numa condição social terrível, a única forma que elas vão encontrar de ganhar dinheiro é o quê? É vender o seu tempo, vender a sua força de trabalho para um burguês em troca de um salário, né? Então, você vai ter duas classes sociais aí, burguesia e proletariado. Proletariado é você que está vendo, que você de escola pública, você é um proletariado. Você pode morar no condomínio, ir no shopping, pode ter férias, viajar, mas você está aqui, ó. Você é um trabalhador, que bonito. Você é um proletariado. Eu sou um proletariado, né? Isso não é motivo para ter vergonha. E o burguês é o dono das indústrias. É o cara que tem tanto dinheiro que não faz ideia do que fazer com o dinheiro dele. Certo? E aí vai entrar isso, vai acirrar aí o capitalismo. O capitalismo ele já vinha crescendo desde lá da época mercantil e agora ele vai se consolidar. Então temos aí charges, né, de burgueses aqui, ó, de burguês sempre retratado com uma cartolinha, roupa típica aí do século XVIII, século XIX, aí tirando aí tirando, né, drenando os recursos aí do trabalhador. Olha que terrível, né? Certo? Mas vamos lá. Então, ó, recapitulando aqui para que você entenda e não me entenda mal. Burguês era comerciante, não é mais comerciante. Ele passa a ser o detentor dos meios de produção. Burguês é aquele que compra a força de trabalho dos demais. Ele paga um salário para as pessoas trabalharem para ele. Certo? E o burguês ele é o grande detentor da maior parte do capital. Capital, pessoal, capital não é o dinheiro que está aí no seu bolso, não é o dinheiro que está lá na sua conta. Capital é o dinheiro, é o capital de giro que você usa para você comprar empresas, começar empresas, indústrias. Esse é o capital. Tem muita gente no Brasil que é o capitalista sem capital, né? Que é o caso aí da maioria no caso. Então, o capital não é o dinheiro que você tem do seu bolsinho, daqueles 100, aqueles 200, 300 reais. Capital é o dinheiro, capital de giro que você usa para você comprar indústria, para você montar indústria, né? Para você comprar ações, né? Um exemplo aí de grande burguês aí, capitalista no Brasil aí é o Silvio Abravanel, né? Conhecido também como Silvio Santos.
Olha que cara de felicidade dele. Que lindo. Por que que ele é considerado um burguês? Ele é simplesmente o dono de um canal de televisão. Ele é dono de um meio de produção, certo? Proletariado. Proletariado são aqueles que vendem a sua força de trabalho, aquele que não tem o que fazer, no caso aqui o professor, eu não tenho como ganhar dinheiro, a única maneira que eu tenho de ganhar dinheiro é vender o meu tempo para o Estado em troca de um salário. Logo eu sou um proletariado. Meu trabalho pode ser um trabalho intelectual. Né? O proletariado não é necessariamente um trabalho físico. Eu sou um operário do século XIX, mas eu vendo a minha força de trabalho, no caso o meu intelecto, em troca de um salário para poder pagar as contas no final do mês. Isso é muito provavelmente aí que os pais aí da maior parte das pessoas fazem. Então, o proletariado é aquele que não tem o capital. Você não tem o capital. Os 10 reais, 100 reais que estão no seu bolso não é um capital, não é nada. Então, vamos lá. O trabalhador na Revolução Industrial. Então, olha as consequências da Revolução Industrial. Com o advento das máquinas, não era necessário mais ter muitos trabalhadores. Tá? Por exemplo, você vai ter um excesso de pessoas que não vão conseguir emprego e vão se tornar desempregados. Para o capitalismo, é natural ter o desempregado. Por quê? Porque aquela massa, aquela quantidade de pessoas sem emprego é o que segura o salário daquelas pessoas que trabalham lá embaixo. Entendeu? É aquela coisa, pô, você está ganhando pouco aqui, pô, melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Se eu te mandar embora aqui, vai ter, sei lá, 100, 200, 300 pessoas vão estar aí querendo o seu trabalho. Então, essa massa de desempregados, infelizmente, ela é natural do capitalismo. O capitalismo ele vive com essa reserva de trabalhadores no mercado. E isso que segura o preço do trabalhador lá embaixo, certo? Então, que o desemprego, as taxas de desemprego fazem com que os salários se tornem cada vez mais baixos, que é a famosa mão de obra reserva. Lá no começo do século XIX, a jornada de trabalho costumava ser de 16 horas por dia. Né? Hoje você trabalha 8, você pode fazer uma hora extra, lógico, mas você recebe por essa hora extra. Né? Mas lá no começo da Revolução Industrial, e outra coisa, não tinha uma legislação que decretava que você tinha que trabalhar 16 horas por dia. Tinha lugares em que você trabalhava até mais do que isso. Né? Ou seja, não havia uma legislação trabalhista, em consequência, não havia segurança de trabalho, não existia nada. E durante a Revolução Industrial, ela vai causar tantas transformações que, com o advento da indústria, você vai ter a inclusão de mulheres e crianças no mercado de trabalho. Ou seja, a mulher que ela tinha o espaço dela reservado somente ao lar, lembrando, sociedade machista, hoje é machista, imagina naquela época, ela vai passar a ser colocada também no mercado de trabalho, por quê? Lembrando que a ideia é produzir mais, para vender mais, e que aquela mulher que estava no lar, que não recebia um salário, ela vai passar a receber um salário e vai passar a consumir também. Então, eles trouxeram as mulheres para o mercado de trabalho e também as crianças, não é porque é um ato de bondade, vamos tratar todos por iguais. É dinheiro, é lucro. E aqui no caso, quando falo de crianças aqui, é trabalho infantil mesmo. Crianças, daquela época não tinha essa, a criança tem que estar na escola, o que hoje é absolutamente normal. Infelizmente não estamos hoje por causa da pandemia, né? Mas naquela época as crianças eram colocadas para trabalhar. E muitas delas, como as máquinas de tear, elas eram coisas gigantescas, eles enfiavam a criança lá no meio para de repente arrumar uma peça e se a criança morreu lá no meio, naquela época era morrer, morreu. Não tinha um estatuto da criança e do adolescente, não tinha nenhuma lei que dizia que aquela criança ela não tinha que trabalhar. Então era um mundo, esse mundo sem lei trabalhista, esse mundo sem lei nenhuma, ele era muito cruel, principalmente para as classes mais pobres, é óbvio. Né? Para o grande burguês, o burguês não ia colocar o filho dele para apertar lá o parafuso do tear. Ele ia pôr o filho dele para estudar na universidade lá e não estava preocupado com isso, não. Então a Revolução Industrial ela vai agravar a desigualdade social também que existia entre as pessoas. Só que o trabalhador ele não é burro. O trabalhador ele pode ser enganado muitas vezes, mas burro ele não é. O trabalhador ele se viu obrigado a se organizar para exigir direitos políticos e aí vão surgir os primeiros sindicatos de trabalhadores aí na Inglaterra, óbvio, né, que é onde aconteceu tudo, em que a ideia do sindicato é exigir melhores condições de trabalho.
né? Essa mobilização dos trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX, principalmente por meio de greves, né? E que eles conseguiram reduzir a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Hoje, a nossa legislação ela prevê uma jornada de 8 horas. Por quê? É só você fazer um cálculo matemático simples. Um dia ele tem 24 horas. Então, 8 horas você trabalha, um terço dele você dedica ao trabalho, o outro um terço você dedica ao que você quiser fazer, ou se não quiser fazer nada, que são aquelas 8 horas de lazer, e 8 horas que seriam as 8 horas de sono. Então, nossa legislação ela quebra o dia em 3 partes e ela dedica um deles ao trabalho. É óbvio que quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de condições sociais muito precárias, as pessoas tendem aí a trabalhar mais, ter dois empregos para conseguir aí ter as pessoas às vezes têm que ter dois, três cargos para conseguir ter um salário decente, sabe? Então, esse é outro problema que a gente tem que trabalhar hoje. Certo? Então, greve, que é uma coisa que é muito comum hoje, ela não existiu hoje. A greve ela surgiu também ali dentro da Revolução Industrial. Então, a maneira do trabalhador é se defender. E hoje a Constituição ela prevê que o trabalhador pode e deve fazer greve caso ele encontre aí uma condição de trabalho precária. Certo? Essa relação entre burguês e proletariado é uma relação de exploração, né, onde a burguesia ela vai lucrar cada vez mais e o proletariado ele vai ganhar cada vez menos, né? Complicado. Essa é a famosa luta de classes. Então, uma classe explora, quer dizer, uma classe que está em cima explorando aquela classe social mais vulnerável que está embaixo. Certo? E é importante entender que os direitos trabalhistas que você tem hoje são derivados dos movimentos sociais que surgiram dessa necessidade de proteger o trabalhador. Então, você não tem que criminalizar os movimentos sociais. Você tem que dar condições para as pessoas terem uma condição de vida mínima, né? A ponto de que ela não precise sair na rua para manifestar a sua insatisfação. Então, tudo que você tem hoje, férias remuneradas, 8 horas semanais, licença saúde, licença maternidade, folga remunerada, tudo isso que você tem hoje, não é que o burguês ele deu de mão beijada, tudo isso foi fruto de uma série de conquistas que vieram lá atrás. Então, criminalizar os movimentos sociais é não se enxergar como trabalhador, né? Aí a gente cai de novo naquela relação de alienação, que é o trabalhador que acha que ele é um burguês, né? Isso é uma coisa que acontece muito também. Então, isso aí é o famoso alienado. Certo? Dois movimentos foram os principais ali, que é o cartismo e o ludismo. O cartismo foi o quê? Os trabalhadores eles acabaram exigir condições sociais através de políticas. Né? Então, eles acabaram. Tinha lá a famosa Carta do Povo, que exigia melhores condições para o trabalhador, e o ludismo, que já é uma coisa mais radical. O movimento ludista é aqueles trabalhadores que entravam nas fábricas à noite para quebrar tudo, para mostrar aí a sua insatisfação com aquele sistema que estava ali naquele momento. Certo? Aqui eu expliquei o que é ludismo, o que é o cartismo. Depois, aqui não se preocupa não em anotar isso, porque eu vou mandar os slides bonitinho para você poder estudar tranquilo. Esse aqui é um movimento social, foi uma greve realizada também na Inglaterra, se não estiver enganado, onde você tem uma massa de trabalhadores aí que está protestando, exigindo direitos políticos, exigindo participação política. Aqui é o Carlitos, né? Em um determinado momento do filme, ele acaba entrando sem querer no meio de uma passeata de um sindicato. Trazendo para os dias atuais. Então vamos lá. Nossa sociedade, ela tem a ver com a Revolução Industrial? Isso é uma pergunta interessante. Então a gente viu que, vamos lá, a nossa sociedade, ela é uma sociedade de consumo? Nossa sociedade é uma sociedade de consumo, sim. Existe exploração de trabalho nos dias de hoje? Existem aqueles que trabalham um mês inteiro e mesmo assim o cara não tem nada no final do mês, enquanto tem multibilionários aí que a gente que não anda nem de carro, o cara só viaja de helicóptero, né, com medo dessa sociedade violenta que a gente vive, existe, né? E é bom também para a gente entender a importância dos movimentos sociais. A greve não é a greve, o cara não está fazendo greve porque ele é vagabundo, ele está fazendo greve porque ele tem um motivo ali, porque ele quer exigir uma melhor condição de trabalho. Exigir melhor condição de trabalho, exigir liberdade,
não te faz um vagabundo, te faz uma pessoa consciente da sua realidade. Perfeito? E aí vem, a nossa sociedade hoje, 2020, ela preza pelo lucro ou pelo bem-estar das pessoas? Os nossos grandes empresários, os nossos grandes burgueses, eles estão realmente preocupados com o bem-estar das pessoas ou estão mais preocupados com o lucro das empresas? E para isso eu separei aqui, né, um famoso empresário aí, né, aqui do nosso querido Brasilzão, Roberto Justus, em que a frase dele foi: não podemos parar por 7 mil pessoas que vão morrer. Lembrando que no dia de hoje morreram 11 mil pessoas. Ou seja, os grandes burgueses, os grandes capitalistas, eles não estão nem aí para ver se você vai morrer ou não. Eles estão mais interessados em preservar o lucro das empresas. Então, essa é a triste realidade dos dias de hoje, onde a Revolução Industrial, onde ela foi nos trazendo. Muita coisa mudou, muita coisa melhorou, é óbvio. Mas o que fica aqui é a ideia de que muita coisa tem que mudar ainda, a ponto de a gente ter uma sociedade mais igualitária. Certo? Então é isso. O que você pode fazer para melhorar a sociedade? Você que está sentado aí, a única coisa que você pode fazer no momento é estudar, porque estudar é um ato revolucionário. É a partir do momento que você estuda, que você tem conhecimento, ciência do que você é no mundo, e a partir do momento que você sabe o que você tem condições para você fazer transformações sociais. É óbvio, eu não quero que você saia daqui e se enfie numa guerrilha. Eu só quero que você saia daqui conseguindo enxergar como as coisas funcionam de fato. Certo? E é somente assim que a gente pode conseguir melhorias sociais. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para todos e para todas. Até a próxima.